Muito boa tarde, estamos aqui ao vivo nessa tarde de quinta-feira, em mais um Compartilhando o Coração. E nessa tarde nós queremos trazer para você uma mensagem, daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Hoje nós vamos aqui falar sobre ansiedade e preocupação. A irmã Claudete, ela não pôde estar aqui, nesta tarde de quinta-feira, porque ela está em Porto Alegre, mas nós queremos dividir com você esse tempo, e como diz o título da live, compartilhar o nosso coração, aquilo que de fato Deus tem ministrado ao nosso coração. Então você que está aqui conosco, um abraço aí para a Cassi, para a irmã Bia também. E você que está nos assistindo, você que vai nos assistir depois, essa live vai ficar salva, também vai depois lá para o nosso canal no YouTube. E nós queremos compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus ela fala ao nosso coração. Então você que pode, abrir a sua Bíblia, nós queremos compartilhar o que diz lá no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses, deixa eu dar uma baixadinha aqui no som. Filipenses capítulo 4, versículo 6, aonde diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E na tradução da Bíblia Nova Vida, ela é bem incisiva. Esse versículo ele se torna muito mais forte, é mais uma ordenança. Ele diz assim: não se preocupem com nada, orem sobre tudo. E ele é só assim: não se preocupem com nada, orem sobre tudo. Que comando direto, sem rodízios, sem rodeios, ele vai direto ao ponto. Não se preocupe com nada, ore sobre tudo. E por que é tão difícil isso para nós, Eu faço essa pergunta para você porque eu sei como isso muitas vezes se torna algo difícil. Não se preocupar com nada, apenas orar sobre tudo. É um comando direto, mas que por vezes se torna difícil de ser seguido. Essa é a luta que a ansiedade traz para mim e para você. Ela faz com que o nosso coração, ela faz com que a nossa mente corra na nossa frente. E ela corre lá na frente e ela vai nos trazendo situações e problemas que nós ainda não enfrentamos. Ela vai nos trazendo situações e problemas que geralmente a gente não vai precisar enfrentar. Mas a ansiedade, ela faz isso conosco. Ela nos leva a esse lugar lá na frente, que significa que nós estamos pensando e processando algo que supera de longe as nossas situações e problemas atuais e que faz muitas vezes nós irmos além daquilo que nós vamos de fato passar. Na verdade, o medo e a ansiedade, ele nos coloca nesse lugar de preocupação por coisas que ainda não aconteceram e por coisas que talvez nunca vão acontecer. Sabe que é normal nós termos ansiedades, nós passarmos por ansiedades com coisas corriqueiras do dia a dia. Agora, aquilo que se torna uma prisão, aquilo que faz com que nós não venhamos mais conseguir raciocinar, já é uma ansiedade maior, já é algo preocupante, porque muitas vezes nós estamos presos em situações que não aconteceram de fato. E esses medos, essas angústias que a ansiedade traz, ela traz consigo problemas para o próprio corpo do ser humano, Você muitas vezes fica angustiado, fica com palpitação, tem pessoas que têm alergia pelo corpo. Tem pessoas, eu preguei sobre isso até no grupo de jovens aqui, há uns sábados atrás, e algo que diz ali sobre ansiedade, muitos jovens hoje em dia no Brasil sofrem de ansiedade. Depois da pandemia, então, isso se tornou muito pior e muito maior.
E a ansiedade, ela traz consigo sensação de desmaio, né? São várias coisas que eu poderia colocar aqui que atrapalham a nossa mente, atrapalham o nosso dia a dia. E a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo, ele nos dá esse comando: não se preocupe com nada, ore por tudo. Mas como é difícil para a gente seguir esse comando, né? Quando a gente está bem, quando a gente não está passando por esse problema, é normal a gente orar e descansar em Deus. Mas quando vem o problema, quando vem a ansiedade, a preocupação, quando ela nos abate, parece tão difícil para a gente entregar ou lançar, como diz Pedro, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se torna muitas vezes difícil e a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe qual o caminho, mas muitas vezes, você pode, né, concordar comigo, muitas vezes a gente não consegue sair disso sozinhos. E eu quero trazer isso para você hoje, nessa tarde. É por isso que Paulo, ele não escreve só o versículo 6 e acaba no 6. Ele vai lá para o 8. Lá no 8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, depois eu vou voltar para a gente ler o 7, tá? Mas eu quero ler o 8 primeiro. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Veja que ele diz aqui, eu vou repetir, né? Tudo que é verdadeiro. Então, não pode haver nos nossos pensamentos coisas que ainda não existiram, porque coisas que ainda não existiram não são verdadeiras, né? Coisas que ainda não existiram são mentiras, mentiras do próprio diabo, muitas vezes, na nossa mente. Então, o diabo, ele vem com um turbilhão de pensamentos, né? De coisas, de medos, de coisas que não aconteceram ainda. Então, isso não é verdadeiro. E Paulo aqui está dizendo que tudo que é verdadeiro a gente tem que pensar. Um exercício muito interessante é você falar com você mesmo, né? Eu tenho prova de que isso é real? Eu tenho prova de que isso aconteceu ou de que isso vai acontecer? Nós não temos. Então não é algo verdadeiro. É algo que o inimigo vem e sugere na nossa mente para nos levar a essa ansiedade e a essa preocupação. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, eu confesso para você que esse versículo nunca fez tanto sentido para mim como nos dias atuais, porque quando eu li, eu sempre pensava assim, quem é que não quer pensar o que é bom? Quem é que não quer pensar o que é justo, o que é verdadeiro, o que é amável, né? Quem é que não quer? Todos queremos, mas nós passamos por momentos, por dias, por dificuldades que nos levam, sim, a não pensar no que é verdadeiro, a não pensar no que é justo, a não pensar no que é puro, no que é respeitável, no que é de boa fama, sabe? Então, eu vejo que nesses dias atuais, que nós estamos rodeados de preocupação, de anseio, é pandemia, é variante, é o preço das coisas, né, que estão subindo, é tanto ataque, é tanta coisa que vem muitas vezes contra a nossa mente, que nós não conseguimos pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é respeitável. E isso, para mim, hoje em dia tem feito muito sentido, porque nós precisamos manter a nossa mente concentrada naquilo que realmente importa. Eu até escrevi aqui,
Nós precisamos muitas vezes filtrar os nossos pensamentos, sabe? Filtrar aquilo que entra na nossa mente. Isso significa muitas vezes expulsar da nossa mente de forma intencional, sem ter vergonha, qualquer tipo de pensamento negativo, temoroso, preocupante, e trocar por pensamentos de verdade, de honra, de pureza, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui na palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, tudo isso é que deve ocupar o nosso pensamento. E aí a gente encontra outro desafio. Por que outro desafio? Porque a gente não é igual um computador programado a mudar de pensamento assim, não, tá vindo um pensamento ruim, então eu vou fazer o que o apóstolo fala, eu vou trazer aquilo que é verdadeiro, eu vou trazer aquilo que é bom. Mas a gente não é assim, não é um computador que de uma hora para outra consegue se reprogramar. É aos poucos, é gradativo. Essa mudança ela vai vindo de forma gradativa, conforme nós vamos buscando isso em Deus. Sabe, algo interessante que eu me lembro agora é sobre Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra, né? Quem já leu aí sobre Naamã sabe. Naamã tinha uma lepra e ele precisava ser curado. E ele foi até o profeta Eliseu para ser curado. E o que foi que o moço do profeta disse para ele? Ele mandou você ir lá e se banhar 7 vezes no Jordão. Ele até diz assim, poxa vida, não tinha um rio melhor, né? E o ajudante dele lá disse assim, se fosse uma coisa difícil você faria. Vai lá, é só ir lá e se lavar no rio. E ele foi. Eu tô aqui resumindo, né? E ele teve que se lavar lá no Jordão, mergulhar no Jordão quantas vezes? 7 vezes. Se Deus quisesse, no primeiro mergulho de Naamã, ele tinha limpado ele de toda a lepra. Mas Deus queria ver o coração de Naamã, a obediência dele. Deus queria ver até que ponto ele era submisso e até que ponto ele iria se sujeitar à vontade de Deus para que a cura completa viesse. Então, como eu disse antes, a nossa mente não é como um computador que muda de estação, né? Como um rádio que você vai lá e diz, não estou gostando dessa música, eu vou trocar. Não, é um processo. E se nós tivermos que mergulhar 7 vezes, né, até que esse processo de cura seja completo na nossa mente, nós vamos nos submeter, nós vamos nos sujeitar à vontade de Deus para nós. Eu escrevi aqui que, como nós não conseguimos mudar assim de forma rápida pensamentos negativos por felizes, então qual o caminho que nós vamos seguir? Isso nos exige, para que nós venhamos sair do turbilhão dos pensamentos negativos, é começarmos a louvar a Deus. Porque é Ele que tem o poder. Nós temos que louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pelo aquilo que Ele prometeu. Nós temos que louvá-lo pelo seu eterno amor. Sabe, é você trocar esse momento de ansiedade, de preocupação, de muitas vezes turbilhão de pensamentos que vêm contra você, ou talvez contra alguém que você ama, que está passando por isso, é ajudar essa pessoa a mudar esse foco do problema para o louvor. O louvor é uma mudança, mas é uma mudança intencional. Você sabe, não, eu vou começar a louvar a Deus agora aqui, porque eu quero que os pensamentos de paz, os pensamentos de bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, venha sobre a minha mente. Então, eu começo a louvar. E no louvar, começa a acontecer a mudança intencional de foco, que nos tira da nossa preocupação, que nos tira do nosso momento ali de turbilhão de pensamento, de ansiedade, de preocupação, e nos leva em direção a Deus. Então nós começamos a parar
de pensar naquilo que está nos preocupando, aquilo que está tirando a nossa paz, e começamos a levar o nosso pensamento a Deus. Então nós tiramos o foco de nós, né? Que muitas vezes nós ficamos, coitado de mim, pobre de mim, porque eu estou passando por isso, vai acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer algo que eu vou ficar triste. E nós começamos a louvar, e nós começamos a mudar o foco de nós para Deus. O louvor, gente, ele tem o poder de mudar a atmosfera. O peso da tristeza para a esperança. O louvor, ele nos tira da tristeza para a alegria, sabe? Então nós precisamos entender isso, que o louvor, ele vai sim nos tirar do foco de nós mesmos e dos nossos problemas e nos levar a uma atmosfera de louvor, de gratidão, de adoração. O louvor coloca Deus de volta no seu lugar, no trono da nossa vida, e tira nós desse lugar de preocupação, nesse lugar aonde muitas vezes nós não conseguimos nem raciocinar. E o louvor, ele nos leva em seguida para a oração, que é o que diz no início dessa mensagem, que é o que o apóstolo diz lá no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Então, o louvor nos leva à oração. E é na oração que a gente entrega o controle nas mãos de Deus. É na oração que a rendição acontece. É na oração que as nossas ansiedades, elas saem do trono da nossa mente, do trono do nosso coração, e são colocadas no trono de Deus. É na oração que a gente é capaz de mudar a situação que tanto nos sobrecarrega. E eu pergunto para você que está me assistindo, quem é melhor para carregar o peso dos nossos problemas, o peso das nossas preocupações e ansiedades, do que o nosso Deus? Quem melhor, né? Melhor do que um remédio, melhor do que qualquer coisa. É Ele, né? Melhor do que o seu cônjuge, melhor do que o seu filho, melhor do que o seu melhor amigo. É Ele. Ele que tem o poder de ir lá e te resgatar. Porque quando nós estamos em um momento de ansiedade, nós nos sentimos como numa prisão, né? A gente não consegue muitas vezes sair daquela prisão. E eu me lembro de Paulo e Silas. O que eles fizeram quando eles estavam na prisão? O que eles fizeram? Lá no livro de Atos, você podendo aí, você abra Atos capítulo 16. Você pode ler toda a história, né? Que eles foram presos, açoitados. E lá no versículo 23 do capítulo 16 diz assim: e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente está assim em meio a uma prisão da ansiedade, da preocupação, da depressão, o que a gente tem que fazer? Louvar, orar. Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a louvar, a gente começa a transferir o nosso trono de preocupação pelo trono de Deus em nós. Os alicerces desta prisão, eles se rompem, né? As correntes, elas se abrem, porque o sobrenatural de Deus, ele acontece. Então, quando nós mudamos isso de maneira intencional, talvez no começo você não vai estar afim de orar.
Você não vai estar afim de louvar, mas de forma intencional. Você vai começar a mudar o foco dessa situação. E você vai começar a louvar. E você vai começar a orar. Os alicerces da tua prisão, eles vão romper. As portas que te prendiam nesse cativeiro de ansiedade e preocupação, elas vão se abrir. E você vai mudar o foco, como diz aqui a irmã Ângela, né? Do problema para Deus. Você vai ver que a mudança vai acontecer. E se for de forma gradativa, como foi Naamã, se for preciso dar os 7 mergulhos, vamos dar. Mas o importante é o objetivo final, a cura. A cura, a libertação. Foi o que aconteceu com eles. Sabe, o mesmo Paulo que diz aqui para nós, não ficarmos preocupados com nada. E que, antes de tudo, nós devemos levar os nossos pedidos em oração. Foi o mesmo Paulo que, lá em Atos, ele estava preso. E o que ele fez? Ele louvou, ele orou e o milagre aconteceu. Então, como numa prisão, talvez uma prisão na nossa mente, quando essa prisão na nossa mente vier e quiser nos aprisionar, nos levando para esse cativeiro, para esse lugar de ansiedade, de preocupação, de medo, de depressão, o que nós vamos fazer? Vamos louvar ao nosso Deus. E o louvor vai nos levar à oração, à rendição. E eu coloquei aqui, Paulo e Silas estavam em prisão. E é exatamente assim que nos sentimos quando estamos ansiosos e preocupados. Como numa prisão em nossa mente. E o que fazer? Trocar os pensamentos. Reprogramar a nossa mente. Louvar o nosso Deus em segundo lugar. E em terceiro lugar, orar e se render. Sabe? Entregar a Ele o controle da situação. Porque Deus pode lidar com os nossos medos. Nós não. Nós muitas vezes não conseguimos. O Espírito Santo pode nos consolar quando orarmos. E algo muito interessante que você talvez já sabe, mas no momento da angústia, você esquece, você não está sozinho. Ele está conosco e a paz virá. Quando nós tomamos essa atitude de mudança intencional de foco, de louvor, de oração, de mudar o pensamento, a paz virá. Por isso que eu deixei aqui o versículo 7 por último. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, mas não só o coração. A Bíblia diz que guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Deus nos promete através aqui do apóstolo Paulo uma paz que excede todo o entendimento. Talvez o teu pensamento não deixe você entender essa paz. Talvez a situação atual não deixe você entender essa paz. Talvez o turbilhão de coisas que está acontecendo dentro de você, que muitas vezes você tem até vergonha de se abrir para alguém e falar, não deixa você entender essa paz. Mas essa paz, ela vem quando nós oramos, quando nós nos sujeitamos e nos rendemos à vontade de Deus. Uma paz que excede todo o nosso entendimento. Talvez você não entenda, mas essa paz vem. Essa paz existe. A paz de Deus que excede o entendimento, ela vem para guardar o nosso coração e para guardar a nossa mente. E no finalzinho aqui, no versículo 9, diz assim: o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Porque Paulo não está dizendo algo que ele nunca passou, que ele nunca viveu. Ele está falando algo que ele viveu. E o Deus da paz estará com vocês. Veja, o Deus da paz estará conosco. Ele está comigo, Ele está com você. Eu estou falando algo aqui para você que não é algo que eu nunca vivi. É algo que é uma luta que vem, que nos abate e quer nos tirar realmente a nossa paz. Mas a paz de Deus, ela é uma promessa para mim e para você.
E ela nos tira desse lugar de ansiedade, desse lugar de medo. Para nós aqui encerrarmos esta mensagem e para nós orarmos, lá no livro de João capítulo 14, João 14, no versículo 27, diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Veja o que Jesus ele diz aqui: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Veja que Jesus ele está dizendo aqui que a paz dele é diferente da paz desse mundo. É a paz que excede todo o entendimento. E a paz que ele dá não é a paz que o mundo oferece. A paz momentânea é uma paz mesmo com problemas. Você sente a paz de Deus dentro de você. Você tem a certeza de que tudo vai dar certo. E não é porque você trouxe um pensamento positivo, não. É porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele vem e ele te traz essa paz. Veja que, se você for ler todo o capítulo 14, eu acho muito lindo, né, esse capítulo que diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Né? Em algumas traduções diz assim: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E ele fala aqui que ele não vai nos deixar órfãos, que ele vai nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, que é o nosso encorajador. Então eu quero dizer para você nessa tarde, você que talvez está aqui assistindo e você tem passado por períodos de ansiedade, de preocupação, de medo, de depressão até mesmo, que existe uma paz que excede todo o entendimento. E ela está sobre você. O Senhor da paz, Ele está conosco. E Ele é aquele que guarda o nosso coração. Ele é aquele que guarda a nossa mente. Então eu convido você nessa tarde a dizer para o Senhor, talvez está difícil para você. Talvez você está ouvindo essa mensagem pensando assim, mas quando vem a batalha, quando vem a luta minha com os pensamentos, com o medo, com a angústia, eu não consigo lembrar de nada disso. Eu quero dizer para você, você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor está contigo. E no momento em que vier essa situação que muitas vezes te aprisiona, que você possa de maneira intencional mudar o foco e começar a louvar, e começar a trazer sobre a sua mente pensamentos de paz. Sabe, aquilo que fala lá, se eu não me engano em Jeremias, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória o que nos dá esperança. Isso é muito importante. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor prometeu. Aí você pode dizer assim, mas eu olho a minha volta e nada me dá esperança. Sabe o que pode te dar muita esperança? É o que está escrito aqui. Meditar na palavra de Deus. Sabe? Pega de novo, lê Filipenses inteiro. Pega esse versículo, anota ele bem grande, anota aí ele, cola na tua geladeira, deixa ele de proteção de tela do teu celular, coloca ele de status, mas para você não esquecer, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai guardar o meu coração e a minha mente. Eu não estou só. O Senhor de paz, o Deus de paz, Ele está comigo. E como diz esse hino, né? Ele tem um nome, que é a própria luz. Sabe? A paz dele é uma promessa e ela vem.
ela vem. Eu quero orar com você nesse momento. Você que diz assim: eu tenho passado por isso, eu tenho enfrentado isso, eu tenho lutado contra isso. Na minha mente há um turbilhão de pensamentos. E talvez você se encontre preso nisso. Vamos orar, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do nosso Deus, como Paulo e Silas fizeram naquela prisão. Amém? Feche os teus olhos, vamos aqui falar com Deus. Senhor Jesus, Senhor, Tu és, Pai. Tu és o Deus de toda a paz. A Tua palavra diz que Tu és o Deus de paz. E o Senhor nos promete uma paz que excede todo o entendimento, Pai. Deus, talvez essa pessoa tenha enfrentado períodos, Deus, ou dias, noites de ansiedade, de medo, de depressão, de preocupação, Pai, com coisas que nem são verdades, com coisas que nem aconteceram. E como a gente aprende, Deus, a maioria dos nossos medos nem vão acontecer, Deus. Que nós venhamos aprender, Senhor, a lançar a nossa ansiedade, a colocar o nosso medo, a nossa preocupação, Deus, diante do Senhor em oração e súplica, Deus. Nos ensina, Deus, a pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, naquilo que é amável, Senhor, naquilo que é de boa fama, naquilo, Deus, que é a virtude, Senhor. Deus, que nós venhamos trocar os nossos pensamentos por pensamentos de paz, Senhor. Que nós venhamos nos sujeitar a Ti, Senhor, em louvor, em adoração, em rendição, em oração, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha trocar todo o jugo de peso, de angústia, de dor, de sofrimento, Pai. Pelo Teu jugo, que a Tua palavra diz que é suave, que é leve. Oh, Deus, que nós possamos, Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Colocar, Deus, talvez essa pessoa, ela se preocupa demais com alguém, ou ela se preocupa demais com alguma situação, que ela possa lançar sobre o Senhor, ó Pai, e entregar o controle, Deus, do casamento, da vida dos filhos, da família, da vida financeira, Pai, da saúde, entregar o controle nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder de nos guardar e de nos livrar, Senhor, de toda a prisão, de toda a algema, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, que a Tua presença, Deus, entre nesta casa, entre neste lar, Senhor. E acima de tudo, que a Tua presença entre, Deus, na nossa mente, no nosso coração. E que todo campo de batalha, Senhor, que existe na nossa mente, seja trocado neste momento, Pai, pela paz que excede todo o entendimento. Deus, eu entrego cada vida a Ti, Senhor, cada coração a Ti, Senhor, e que nós possamos lembrar disso no momento da luta, da dificuldade, Senhor, e que nós venhamos passar por cada processo de cura que for necessário, Pai, para que nós venhamos lá na frente testemunhar aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor fez, Pai, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Nós Te entregamos, Pai, cada vida e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Respira bem fundo aí onde você está e diga assim comigo: eu recebo e eu quero a paz que excede todo o entendimento sobre a minha vida, sobre a minha mente e sobre o meu coração. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E pega esse louvor aí, anota o nome dele, né? A paz é uma promessa. Se a escuridão quiser abraçar você, se a esperança parecer que você perdeu, lembre-se que existe um Deus de paz, que Ele guarda você, que guarda a sua casa, guarda a sua família, que guarda o seu coração. Amém?
Se essa live abençoou você, depois ela vai ficar salva, compartilha aí com seus contatos no WhatsApp, manda no direct, né? A gente vai botar no YouTube, compartilha com outras pessoas para que elas também consigam mudar o foco da ansiedade, da preocupação para a paz de Deus. Que Deus abençoe você. Nesse domingo, nós temos aqui o culto presencial, 9 horas da manhã, com a Santa Ceia, e às 18 horas, culto presencial e online. Mas você que pode, venha no presencial, venha participar da ceia conosco. É importante também você sair de casa. O Senhor, Ele está te guardando, Ele te guardou até aqui, né? Nesse tempo todo de pandemia. Então venha até a casa do Pai, nesse domingo, às 9 da manhã ou às 18 horas. E terça-feira também o culto com o pastor Osmar aqui às 20 horas, né? E não se esqueça, sábado nós temos aqui muitas atividades, né? Às 2 horas da tarde, Geração Samuel e Espaço Tim, aqui no seminário. E às 20 horas, o nosso grupo de jovens também. Vamos ter, vai ter o irmão aqui falando, o irmão Léo falando da sua profissão, né? Que a gente tem trazido assim coisas diferentes para os jovens. E uma palavra também especial para o teu coração. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.